Diz assim a palavra de Deus: levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Então prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e o Senhor lhe atribuiu isso como justiça. Amém? Podeis assentar, em nome do Senhor Jesus. Muitos conhecem Abraão, pai da fé, o amigo de Deus. Eu quero dizer que é um homem frustrado. Era um homem que tinha 75 anos, quando Deus chamou ele para sair da sua terra e da sua parentela. Mas como sair de uma terra que ele foi criado, foi abençoado, porque tinha ali, não é, o seu pai, tinha ali a sua mulher que não lhe dava filhos. Por isso era um homem que tinha tentado de tudo para poder ter um filho. O seu pai era um homem idólatra, e a gente vê na Bíblia que também ajudava-o de certa forma. Abraão fez tudo o que era possível até conhecer a Deus. Talvez você esteja numa situação parecida. Talvez você esteja na situação que Abraão viveu. Mas todo mundo sabe que Deus mudou a vida de Abraão. Através desta palavra que nós lemos, Deus chamou Abraão porque ele era um homem de fé. Fé que Deus via errada. Às vezes a pessoa tem a fé, mas está no lugar errado. Veja que Abraão, com a sua fé errada, atraiu a atenção de Deus. Até que Deus, então, diz para ele: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela. Todo mundo sabe. Deus não precisou falar com ele 2 vezes, pastor. Não. Abraão de imediato atendeu o que Deus lhe falou. Quantas vezes nós temos que ouvir Deus falar: está errado, do seu jeito é errado, faça do meu. E nós teimamos e não fazemos do jeito de Deus. E aí o que acontece? Se damos mal. Muito mal. E Abraão, quando sai da terra dele, com a sua mulher estéril, ele com 75 anos, e vai para um lugar que ele nem sabe, nem conhece, só na confiança em Deus. Quando Deus fala para ele esta passagem aqui, Abraão já viveu muita coisa. Olha, Abraão saiu da sua terra, percorreu 2.500 quilômetros aproximadamente para chegar na terra prometida. Olha que é longe pra caramba. E aquele tempo você andava a pé ou animais, não é? Ou sobre animais. Veja que
Abraão, quando chegou na metade do caminho, seu pai então morreu ali. Mas ele não estava ali por causa do seu pai, ele não estava ali por causa da sua esposa, ele não estava ali por causa dos bens, ele estava ali por causa de Deus. Quando nós conhecemos a Deus, nós deixamos Ele em primeiro lugar. Primeiro que os filhos, primeiro que o pai, primeiro que a mãe. Deus é primeiro em tudo que nós fazemos. E Abraão fazia assim. Conheceu a Deus e pôs Deus em primeiro lugar na sua vida. Veja que nesse percurso que ele saiu até Harã, ele viveu muitas dificuldades. Muitas dificuldades. Mas crendo em Deus, ele venceu todas. Crendo em Deus, ele passou por uns maus bocados. Veja você. Ó. Gênesis 12, versículo 1. Quem achou aí? Pode ler. Gênesis 12, versículo 1. Quem achou? Cadê o 12? Está aqui. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela. Por que Deus fez isso com Abraão? Para que ele saísse da fé errada. Para que ele saísse daquelas coisas que ele praticava, que não dava fruto. Era errado. Mas você vai falar isso para uma pessoa que nasceu em certa denominação. Meu pai era dessa igreja, minha avó era dessa igreja, e eu também vou ser dessa igreja. Não, está errado. Você tem que estar ali por causa de Deus. É Deus na sua vida. Amém? Então, muitas vezes, você não consegue ir para frente porque você está com a fé errada. E Abraão, o pai da fé, nos ensina a fé certa. Ó, sai da tua terra, da tua parentela. É fácil sair da terra que a gente nasceu? Não, não é fácil. Não é? É fácil sair ficar longe dos nossos parentes? Não é fácil. Mas Deus pediu isso para Abraão. Ó, e da casa de teu pai, e da terra que eu te mostrarei, para a terra que eu te mostrarei. Ó, Deus ainda ia mostrar para Abraão para onde ele iria. Tá? Aonde você for, Deus tem que estar na frente. Tem gente que coloca Deus na sua casa e fala assim: Deus, você pode entrar na minha casa. E Deus entra na sala da casa da pessoa. Meu Deus, o Senhor pode entrar na cozinha, o Senhor é o Deus desta casa. Amém? Graças a Deus. Deus entra na cozinha. Meu Deus, esta é a porta do meu quarto. Mas aqui o senhor não entra, não. Aqui o senhor não entra, não. Já viu que tem casas que tem portas trancadas? É. Porque lá dentro tem coisas que só quem trancou sabe.
Às vezes, gente, é um pecado, às vezes é uma idolatria, às vezes é alguma coisa que a Bíblia condena, Deus condena. Então aqui o senhor não pode entrar. O senhor pode entrar em todos os cômodos, mas aqui não pode. A fé é como uma escada. Quem conhece uma escada aqui? Deixa eu ver se todo mundo conhece a escada. Todo mundo conhece. Isso. Não é essa escada aqui. Eu estou falando daquela escada de degraus, de ferro, de madeira. Então é uma escada comprida, que cada vez que você usa a fé, você vai subindo um degrau. Você vai vencendo. Você sobe o degrau. Mas quando você chegar lá em cima, se a sua fé não estiver como a fé de Abraão, você tem que descer e começar tudo de novo. Dificuldade, né? Muitos não conseguem. Já viu falar de ex-pastores? Já? Ex-cantores? Ex-crentes? Por causa disso. Muitos não conseguem, porque a fé não alcança mais. Amém, gente? Todo mundo está entendendo? Graças a Deus, né? Então, Gênesis, nós estamos no 12, né? 12, 5. 12, 5. Agora nós vamos por 5. 12, versículo 5. E tomou Abrão e Saraí, sua mulher, e Eló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã. E vieram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Então, os cananeus na terra, e apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. Ó, presta atenção. Na frente do inimigo, na frente da dificuldade, na frente daquele problema que você não vê solução, Deus apareceu para Abraão e disse: eu vou te dar essa terra. Então Deus está falando para você: eu vou resolver o seu problema. Não importa o capeta que está agindo, não importa. Mas ele não tem poder sobre você, porque você tem uma fé, e essa fé é a mesma de Abraão. Amém? Está dando para entender? Graças a Deus. Veja que Abraão, quando chegou, nem vou ler, você sabe. Nas terras ele encontra uma grande fome. Problemão, hein? Ele passou uma grande fome, e ele era muito rico, tinha muitos gados, e ele então resolve descer para o Egito, outro país. Saiu fora dos planos de Deus. Olha, quando nós saímos fora dos planos de Deus, então tem uma consequência. Pode esperar essa consequência, porque ela vai vir. Abraão foi amparado naquele lugar, no Egito,
rei daquele lugar, pelo faraó daquele lugar. E ele, então, disse para a sua mulher, que era muito bonita, né? Muito bonita. Saraí era muito bonita. Olha, diga que você é minha irmã. Não diga que é minha mulher. Diga que você é minha irmã, viu? Você é muito bonito. Vão querer fazer mal conosco. Então minta. Só fazendo um parênteses. Minha mulher está vendendo um carro, pastor. E o cara no telefone falou, eu compro seu carro à vista, te dou o dinheiro. Opa! Ela falou, opa, legal. Só que você tem que falar. Só que você tem que dizer isso. Mentir. Quando saímos fora do plano de Deus, tem uma consequência. E era furada. Era um trambiqueiro querendo, afanar uma grana. Mas não conseguiu. Por quê? Deus estava no controle. Antes de sair de casa para fazer o negócio, eu me ajoelhei junto com ela e disse, o Senhor está na frente. O Senhor vai na frente. Porque o Senhor sabe que nós estamos precisando vender esse carro, não por necessidade, né? Mas para pagar o outro. Amém? Então colocamos Deus na frente. Mesmo que você tenha um problemão, e esse problema esteja na sua frente, Deus fala contigo. Para que sair fora dos planos de Deus? Para quê? Só porque a minha vontade é essa? Não. A sua vontade não tem que prevalecer, irmão. Amém? Nem a minha. O que prevalece é a fé. Eu vou conquistar, eu vou crescer, eu vou ser próspero, eu vou sarar, em nome de Jesus. Porque a minha fé, ela não pode ser misturada. Quem consegue entender isso? Aprende uma coisa. A riqueza não está no mundo. A riqueza está em Deus. Quando você crê, você consegue. É só você querer. É só acionar a sua fé. É só acionar aquilo que tem dentro de você. Fazer como Abraão. Eu creio. E as coisas acontecem. Olha, gente, eu vou dizer para vocês uma coisa. Você viu que nós lemos que Abraão estava com o seu sobrinho, o Ló, mas Deus não falou para ele sair da sua parentela. Ló era como um filho. Ló era como um filho para ele. Ló era filho do irmão dele que morreu. E eles cresceram tanto, que os pastores que cuidavam do rebanho, tanto de Ló quanto o de Abraão, brigavam. Porque não tinha pastagem para tantos animais, de tanto que eles cresceram. Então Abraão fala para Ló, escolhe, se você for para o lado direito, do lado das campinas, tal, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Abraão falou, muito sábio. Quem é de Deus tem a sabedoria. Quem é de Deus sabe fazer as coisas. Amém? E Ló escolheu o lado, não é, das campinas.
Sabia ele que lá na frente ele iria encontrar uma cidade, que ele iria se estabelecer nela, e que os reis, os donos daquela cidade, ia dar tudo para ele, porque Ló era muito rico. Ló era riquíssimo. E ele levava naquela cidade quem ele queria. Quem ele queria. Por quê? Porque ele estava junto com Abraão. A fé era de Ló? Não. A fé era de Abraão. Por causa de você, muitos são prósperos. Por causa de você, muitos são curados. Por causa de você, a sua fé é valiosa. É como uma lâmpada que acende. E todos veem. Mas muitos nem se preocupam com isso. A fé é qualquer coisa. Não. A fé é tudo. A fé é tudo. Se vocês estão me vendo hoje aqui, eu era para estar morto. Mas Jesus me ressuscitou. Não vou contar porque não vai dar tempo. Mas fica para outra oportunidade, tá, pastor? Eu vou contar o meu testemunho aqui. Aqui, ó, no HC. Mas Jesus teve misericórdia e falou: volta porque você tem mais coisa para fazer lá. Amém, gente? Graças a Deus. Então, Abraão se separa de Ló. E Ló vai para um lado e ele fica para o outro. Então Deus o visita. Ei, Jesus, hein? Deus o visita. Aonde está? Aonde está? Gênesis 12. Gênesis 13. Gênesis 13. Cadê aqui? 15, 10, 11, 12, 13. Abraão volta ao Egito. Abraão e Ló separam-se. No 7 em diante. Houve contenda entre os pastores, eu já disse. E disse a Abraão a Ló: ora, contenda não está adiante. E levou Ló os seus olhos e viu toda. Vamos ver aqui. 11. Então Ló escolheu para si as campinas do Jordão, eu já disse, e habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Então, Ló vai para uma cidade chamada Sodoma e Gomorra. Você conhece Gomorra? É uma outra cidade, fica lá perto. Por isso que é Sodoma e Gomorra. São duas cidades. E quando Ló chega nessa cidade, fica nela, se instala nela, e todo mundo já conhece ele. Chega até ele. Chega até ele, varões, guerrilheiros, pessoas más, e levam Ló preso e sua família. E ele então, ali, aprisionado, Ló fica sabendo, Abraão fica sabendo que prenderam Ló. Mas Abraão não sabe que estava tendo uma guerra naquele lugar. 5 reis foram para essa batalha. Chegando lá, encontraram 4 reis que venceram os 5. Foram esses que levaram a Ló. Os que venceram os 5. Então Abraão reuniu
318 homens de fé, homens para toda a obra. Se o pastor falar assim, eu preciso de pessoas aqui, ó, para isso, para aquilo, pode contar comigo, pastor. Pode contar comigo. O pastor falou assim, tem coragem? Para mim, né? Eu falei, tenho. Em nome de Jesus eu tenho. Você sabe o que você está fazendo? Eu falei, sei, em nome de Jesus. Eu sei. Outro dia eu conto. Eu dei um carro no altar do Senhor. Tudo que eu tinha. Eu estava perdendo tudo. Estava perdendo tudo. Mas tudo que eu tinha, eu dei. Falei, meu Deus, agora não tenho mais nada. Depende de você. Amém, gente? Outro dia eu conto. Abraão reuniu 318 homens de fé. E venceu os 4 reis que tinham exércitos. Abraão, com aqueles 318, venceu os 4 reis. E ainda, veja bem, hein? A Bíblia é bem clara. Nós paramos aqui, né? Ó. Deus falando com ele de novo. Gênesis 14. Gênesis 14. Aqui, ó. E aconteceu nos dias de Arrafael, Sinar, Arioque, rei de Alazar, rei de Elão, Tidal, rei de Goim. É os 5 reis, ó. Gênesis 14. Aqui vai contar do 1 até o 4, que eles haviam servido a um deles lá, né, e se rebelaram. Por isso, o que ele fala. É 16. Olha lá. 14, 16. E tornou Abraão, né, a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. Quer dizer que Deus não vai só te dar o que você pede, Ele vai te dar além do que você pede. Amém, gente? Consegue entender isso? Porque Deus conhece você melhor que você mesmo. Ele sabe quantos fios de cabelo nós temos. Diz que já estão todos contados. Bom, o meu não tem muito, né? Amém, gente? Deus faz aliança com Abraão nesse percurso. Amém? Passado, para encurtar, passado alguns anos, ou mais precisamente, 12 anos, ele pega o seu filho, Deus dá o milagre para ele, dá o filho dele para ele, o filho da promessa. Mas Deus pede para ele o filho. Deus pede, leva no holocausto, para mim, em holocausto, sacrifica o seu filho para mim. É muito triste isso, né? É muito dolorido isso. E Abraão pega aquele menino que já tinha, né, a idade para carregar a lenha, faz o sacrifício, arruma o altar. Sabia que o altar significa o nosso coração? Quando você vê na Bíblia altar, é o seu coração. O que você coloca aí no seu coração, no altar
de Deus. Nós vemos o altar, não é? E Abraão, então, leva esse menino para o sacrifício. Olha o que Abraão passou, gente. Por isso que ele é pai da fé. Porque todo esse tempo ele estava acreditando que se Deus vai pedir para matar o meu filho, ele vai ressuscitar. Ele acreditava em Deus. Como é que está a sua fé? Está crendo em Deus? Sua fé está acreditando mesmo? Então você vai sair daqui curado, você vai sair daqui deste lugar abençoado, você vai levar nas tuas mãos aquilo que você precisa para vencer nesse mundo, sabendo que a riqueza não está nele, está em Deus. E se ele está no seu coração, você é uma pessoa muito rica. Você não está presa no dinheiro. Sabe como que chama o Deus do dinheiro? Aquela pessoa avarenta, aquela pessoa que tem muito e não dá para ninguém, e, enfim, chama Mamon. A Bíblia chama este Deus de Mamon. É o Deus do dinheiro. Mas se você tem o Deus da prosperidade no seu altar, no seu coração, você conquista tudo. Você pode conquistar o mundo. A Bíblia diz que pede e eu lhe darei as nações por herança. Ó, coisa forte, muito forte. Deus dá. Deus dá. Deu para mim? Dá para você também. Deu para tantos? O que você tem de diferente? Só a fé. É a fé que muda. É a fé que faz as coisas acontecerem. É a fé que muitos não valorizam, mas que você valoriza. Amém, gente? Então, Abraão leva Isaac, seu filho, para o sacrifício. E na hora que ele vai sacrificá-lo, Deus fala para ele: não faça isso. Fez aparecer um carneirinho ali, esse você sacrifica, mas o seu filho não. Mas Deus sabia, Deus queria ter certeza de que Abraão seria o que foi. Amém? Graças a Deus. Então, nós aprendemos assim: Deus lá no céu tem um livro, e nesse livro ele está escrevendo tudo sobre você. Sabe qual é o livro? Chama-se Atos, os seus atos. Para quando eu ou você falar: não, eu não fiz, Deus vai abrir esse livro e vai falar: não, você fez. Já pensou que legal, hein? Eu usei a fé para isso, eu usei a fé para aquilo, e Deus abre assim e fala: não, realmente você é uma pessoa de fé. Lógico que não é uma mágica. Não é uma mágica. As coisas não acontecem de uma hora para outra. Veja que Abraão, na sua jornada de 2.500 quilômetros aproximadamente, ele demorou um tempo, talvez anos, ou vários anos, ninguém sabe, porque a Bíblia não entra nesses detalhes. Neste percurso, Deus mudou a vida dele. A forma dele pensar é o que você precisa, porque você tem o mesmo cérebro, a mesma capacidade do americano, do europeu, do homem que foi, que fez aí a internet, que viajou no espaço. Você também tem. O que manda é você querer que isso se expanda.
isso cresça. E isso só pode você querer no seu coração. Na Bíblia está escrito: meu povo sofre por falta de conhecimento. Leia a Bíblia, irmão. Leia a Bíblia, viu? Graças a Deus. Graças a Deus. As promessas de Deus que estão na Bíblia é para você. Hoje pode ser impossível acontecer. Hoje. Mas amanhã, ela com certeza vai acontecer. Amém? Incrível, interessante. Olha como Deus faz as coisas, né? Ele pegou Abraão. Abraão vem de uma linhagem dos filhos de Noé. Vem da linhagem de Sem. Sem era um dos filhos de Noé. Noé tinha 3 filhos: Sem, Cã e Jafé. Nós somos descendentes de Jafé, viu? Nós. Então, Deus escolheu Abraão por ser da linhagem de Sem, porque esta linhagem iria nascer o Senhor Jesus. Olha como Deus faz as coisas. Abraão é chamado de hebreu porque um antepassado dele, que se chamava Éber, né, fundou essa cidade. Fundou uma cidade e tal. E ali nasceu um povo hebreu. E esse povo sumiu. Só aparece com Abraão. Você tem que ter agradecimento a Deus por esse homem pastor estar aqui, porque ele está dando para você a oportunidade de você ter a salvação, de você ser próspero nessa terra, de você viver uma vida digna, de você poder ter o que, olha, a gente nem sonha, amém? A gente não sonha, porque mas a Bíblia fala que devemos sonhar. Amém? Você tem sonhos? Deus realiza sonhos. Amém, gente? Graças a Deus. Eu não sei o tempo aí, pastor, como é que tá? Tá de boa? Então tá bom. Veja que cada local que acontecia uma coisa, uma situação, Abraão levantava um altar. Pode reparar. Ele passou em Siquém. Ele parou lá, né? Onde Deus apareceu para ele. E ele então edificou um altar. Ele também passou por Betel. E lá ele edificou outro altar. Porque Deus era com ele. Amém? Em Hebrom, perto de Hebrom, em Mamre, ele comprou um campo para enterrar a sua esposa, a Sara. Nesse lugar ele parou. Tem um ditado que diz no mundo: pedra que muito rola não cria lodo. Meus primeiros 10 anos de casado era assim: 1 ano em São Paulo, 1 ano em Tupã, 1 ano em Campo Grande, 1 ano. Era assim, ó, sempre assim. Voltava para São Paulo de novo, 1 ano em São Paulo de novo. E assim, os primeiros 10 anos da minha vida. Uma pessoa que não tinha parada. Não tinha parada. Graças a Deus que você está ouvindo a palavra de Deus para o seu coração. Porque você vai aprender que o problema não está no lugar.
O problema está na pessoa. Amém? Estava comigo o problema. Quando eu aprendi que o problema era eu, aí eu parei. Vai fazer 20 anos, mais de 25 anos que eu estou em Marília. Amém, gente? Graças a Deus. Gente. Muito Deus tem para fazer nesse lugar, viu? Muito Deus tem para fazer na sua vida. Você quer? Quando o pastor pede, traga a sua fidelidade. Eu estou vendo aqui, ó, o envelope, né? Traga a sua fidelidade. Ninguém está vendo, só Deus. Você e Deus, né? Sua fidelidade pode ser 10, pode ser 5, pode ser 20. Daqui a pouco o pastor vai falar. Pode ser 50, 1 milhão. É aquilo que está ao seu alcance. Se o pastor fala, traga o seu dízimo, é outra coisa. O dízimo é fidelidade. Você tem fé em Deus. Você está cumprindo com uma obrigação de todo cristão. É dar a 10ª parte. É devolver, né? Porque tudo é dele. Tudo é dele. Está escrito em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Roubará o homem a Deus? Sim. Vós todas, toda a nação. Então, quando rouba, é porque não dá o dízimo. A oferta é outra coisa. A oferta é para você ser abençoado nessa terra. Ó, meu pai, eu quero ser um comerciante. Ó, pai, eu quero ter aquele emprego. Ó, pai, eu quero aquilo lá, eu quero estudar para ser. Você entendeu? Quando você vem trazer a sua fidelidade, quando você vem trazer a sua oferta, ou quando passa você, na sua mente, você usa a sua fé. Amém? Usa a sua fé. Poderia falar aqui muito sobre isso, mas fica para outra oportunidade. Amém? Então, quando você for abençoado, lembra que você não tinha. Lembra que outrora, quem era você? A Juliana lembra da Kombi. Lembra? Sem freio. Ou irresponsabilidade. Você lembra, né? Foi você que eu carreguei nas costas? Ou foi a filha da... Não, não foi você não. Você sempre foi... Eu não ia... Eu sempre fui fortinha. Foi a filha da... A netinha da Dona Maria. Aquela Kombi, gente. Eu fazia que nem o pastor. Eu lutava para ter uma igreja. Eu ia buscar os irmãos na casa com aquela Kombi. Aquela Kombi não tinha freio. Ninguém sabia. Como é que separava uma Kombi sem freio? Eu reduzia. E quando para parar, eu engatava ré. E parava. Um dia o Gidelto pediu a Kombi emprestada. Ai, meu Deus do céu. Quase que ele morreu. A Juliana falou assim para mim: pastor, o que o senhor tem contra mim? Eu falei, nada. Ele falou, mas eu quase que morri. Quase que eu morri numa descida, meu marido. Que era, né? Meu Jesus. Eu tive que desfazer daquela Kombi. Eu encostei aquela Kombi e vendi ela algum tempo depois, mas
Eu fazia de tudo para poder ter, sabe? Para poder fazer, para poder ser útil, para poder Deus ser glorificado. Graças a Deus. Hoje eu venci. Amém? Hoje eu venci. Mas eu espero que você tenha bom aproveito nesta campanha, para que você possa lembrar de como você era e aonde Deus vai te colocar. Amém? É só para aqueles que creem, gente. Ser crente não é para todos, viu? Aprenda isso. Quando Deus pede para Abraão sair da sua parentela, é porque ele sabia que as pessoas preferem acreditar naquilo que está morto, naquilo que não tem vida, naquilo que não faz nada por ela, do que acreditar em Deus. Deus conhece. Graças a Deus que você está aqui, porque hoje, se Jesus vier, você está salvo. Amém? Graças a Deus. Uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Muito obrigado, viu, pastor? Deus abençoe. A história de Abraão é muito forte, maravilhosa. E Deus vai falar conosco. Já falou. E antes da gente entrar no clamor de Abraão, eu gostaria de ler uma palavra aqui rapidinho, de um versículo, né? Aqui, ó. Gálatas capítulo 3, versículo 17. Se quiser pode abrir, mas se não vai dizer assim. Antes da gente levantar o clamor. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que vejo 430 anos depois, não pode abrogar de forma que venha desfazer a promessa. Diga glória a Deus, gente. Então, a promessa que Deus fez a Abraão, nem a própria lei que veio 400 e pouco anos, como nós lemos, pode desfazer essa promessa, revogar essa promessa de Deus. Ou seja, entenda que nem a lei pode anular a promessa de Deus que foi para a vida de Abraão. Diga glória a Deus, gente. Então, se nem a lei que veio depois com Moisés pode anular essa promessa de Deus, imagina qualquer outra coisa desse mundo. Eu pedi para você escrever, ou se você não escreveu, não tem problema, a gente vai fazer o clamor. E você colocou aqui a sua promessa, que você crê que Deus te deu. Você vai pegar a sua folha na mão. Ah, eu não tenho essa folhinha de Abraão, né? Você vai fechar os seus olhos e nós vamos levantar esse clamor. Diga glória a Deus, gente. Quando nós ligarmos as luzes da noite de Abraão, aí na hora do clamor, vou pedir para você levantar os seus olhos aos céus e as suas mãos, o pedido ou as suas mãos, e você vai levantar esse clamor em nome de Jesus. Diga glória a Deus, gente. A noite de Abraão não é nada mais aquilo que Deus chamou Abraão para fora e Deus deu uma visão para ele. A visão do quê? Da promessa dele. A confirmação da promessa de Deus na vida de Abraão. Então Deus vai abrir a sua visão e te mostrar a promessa que Ele tem sobre a sua vida. Diga glória a Deus, gente. Feche os seus olhos em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Pode apagar as luzes. Senhor nosso Deus, o nosso Pai. Meu Deus, nós estamos aqui, meu Pai, porque, meu Deus, nós cremos na Tua promessa. Meu Deus, nós cremos, meu Pai, na Tua palavra, na Tua direção, meu Pai. E nós cremos que a Tua promessa, meu Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, meu Deus, para se cumprir na nossa vida, meu Pai.
E nós estamos aqui, meu Deus, porque nós cremos, meu Deus, na Tua promessa. Nós cremos, meu Pai, na Tua palavra. Meu Deus, nós cremos na Tua direção, meu Pai. Que exalte o Teu santo e poderoso nome. Cante com toda a sua fé. Deus, essa canção difícil. Adorei a multidão. Já te cansou. Deus nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez guerrear.
Você já refletiu sobre o significado espiritual dos dízimos e ofertas? Frequentemente, vemos essas práticas de forma humana e material, negligenciando o seu profundo significado em nossa caminhada espiritual. São expressões tangíveis de nossa devoção e confiança em Deus. Ao entregar voluntariamente a 10ª parte do que temos, reconhecemos que tudo vem de Deus. É um ato de gratidão e humildade, um testemunho de nossa confiança em sua provisão contínua. As ofertas e os dízimos nos permitem semear no reino de Deus. São oportunidades para demonstrar nosso amor por Deus e pelo próximo, colaborando com o trabalho evangelístico. Você pode expressar sua fidelidade utilizando os dados oficiais que aparecem na sua tela. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria.